Em Romanos 8, versos de 31 a 39. Romanos 8, versos de 31 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu venhas falar conosco neste momento, por meio da exposição da sua santa e bendita palavra. Que o Espírito Santo venha iluminar-nos, que o Espírito Santo venha usar-me com a finalidade de fazer com que a palavra do Senhor seja exposta com fidelidade, com a finalidade de fazer com que teus servos e tuas servas, todos quantos estão aqui, sejam edificadas por meio desta palavra. Assim pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo afirmarmos que vivemos em guerra, em combate, em guerra contra a nossa carne, contra os nossos desejos pecaminosos, como destaca o apóstolo Paulo em Romanos 7, 8, em guerra contra o sistema mundano, contra as propostas mundanas, no tocante à ética, as questões comportamentais, combate, guerra contra Satanás. Já que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, diz que o diabo vive como um leão furioso, buscando alguém com a finalidade de devorar, de tragar para si. Deste modo, nós podemos afirmar que vida cristã não é sinônimo de isenção de dificuldades, de provações. Que vida cristã não é campo neutro. Que vida cristã não é sinônimo de ausência de dificuldades na vida. Romanos 8, dos versos de 31 a 39, quer ensinar-nos exatamente isto. Paulo, nos versos de 31 a 39 de Romanos 8, quer mostrar-nos que estarmos envolvidos pelo amor paternal de Deus não significa estarmos sendo como que campos neutros na vida, ou seja, como que pessoas que são
incapazes de serem apanhadas, embarcadas por dificuldades na vida. Por isso, eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema: Deus não nos poupa das provações, Deus nos sustenta nas provações. O amor de Deus por nós é evidenciado na sustentação de Deus em nós, ante as tribulações, ante as dificuldades. Deus não nos poupa das provações, Deus nos sustenta nas provações. O amor de Deus é garantia, o amor de Deus por nós, o amor paternal de Deus por nós, é garantia de que Deus nos sustenta, nos mantém ante as dificuldades, ante as tribulações que surgem em nossa caminhada cristã. A pergunta que surge é a seguinte: mas como nós podemos constatar isto nos versos de 31 a 39 de Romanos 8? Ou seja, como que nós podemos nos certificar de que Deus nos sustenta, nos mantém nas tribulações? De que o amor de Deus por nós tem a ver com este cuidado, com essa manutenção, com essa sustentação de Deus em nosso favor? Como podemos nos certificar disto? A partir dos versos de 31 a 39 de Romanos, capítulo 8. Se nós observarmos o verso 31, nós vamos notar que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos mantém nas provações, nas dificuldades, porque Deus é por nós. Notem que o verso 31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: o amor de Deus é evidenciado em nossa vida em função de Deus ser por nós. E Deus ser por nós ante as tribulações significa Deus nos manter, nos sustentar em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às tormentas existenciais, em meio aos vendavais existenciais que surgem em nossa caminhada cristã. Paulo aqui quer argumentar que o amor paternal de Deus não pode ser evidenciado em nós a partir do momento que nós deixamos de passar por dificuldades na vida, mas a partir do momento de que nas dificuldades nós somos sustentados, mantidos por Deus, encorajados a continuarmos de pé, dispostos a vivermos, mesmo em meio aos vendavais, às tribulações, às circunstâncias difíceis, firmes em Deus. Porque Deus é por nós, Deus nos poupa, nos mantém nas tribulações, nas provações, porque Deus é por nós. Aqui, eu penso que é preciso destacarmos duas ideias. A primeira ideia, relacionada, portanto, ao verso 31, especificamente a sentença: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem a ver com a disposição inquestionável para nos mantermos confiando na providência de Deus. É um convite, portanto, em síntese, para nós continuarmos confiando na providência divina, no cuidado de Deus. E aí me vem à mente o Salmo 23, verso 4, o Salmo de Davi, quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas entrelinhas, Paulo está dizendo: confie em Deus, confie em Deus.
Apesar das dificuldades, não permitam que as circunstâncias difíceis venham introjetar em vocês a ideia de que Deus não ama vocês. Continue confiando em Deus, continue confiando no cuidado de Deus, na preservação de Deus, no tocante à fé de vocês. Segunda ideia que nós podemos destacar, considerando a sentença, se Deus é por nós, quem será contra nós, do verso 31, é que nós devemos nos manter firmes com relação ao testemunho interno do Espírito Santo e não dependermos de nada externo. É certo que quando nós estamos passando por momentos difíceis, a campainha toca, a campainha do Espírito Santo, subjetivamente, transmitindo a nós o seguinte recado: ei, Deus é contigo. Nós devemos acreditar, confiança, nós devemos nos apoiar nisto, e não em nada que seja incompatível com isto. É preciso, portanto, entendermos que Deus é por nós, que Deus anda conosco, nos vales assombrados, ante aos vendavais existenciais, Deus anda conosco, Deus está conosco, Deus é por nós. O Salmo 56, verso 11, destaca que nós devemos pôr a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Deus. Eu sei que muitas vezes nós somos induzidos, nós somos o tempo todo quase que persuadidos a pensarmos que Deus, ante as dificuldades que surgem em nossa caminhada cristã, nos abandonou, que Deus não nos ama. Paulo aqui quer confortar o coração dos eleitos, o coração dos santos, ante as dificuldades, ante aos contratempos, ante as provações, dizendo a estes o seguinte: não há uma promessa vinda de Deus, de que os santos não haveriam de passar por dificuldades na vida, mas há uma promessa vinda da parte de Deus, de que ante as dificuldades, ante as tormentas, ante as provações, Deus haveria de sustentar os santos na vida, de manter os santos na vida. Então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo, a primeira razão, diz o apóstolo Paulo, de crermos que Deus nos mantém nas provações, é porque Deus é por nós. Isso significa que devemos confiar em Deus, apesar das dificuldades. Em segundo lugar, Deus nos poupa nas tribulações, Deus nos mantém nas tribulações, porque Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, aos santos. Esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo. Vocês não devem avaliar o amor de Deus a partir das circunstâncias que passam a envolver vocês. Vocês devem avaliar o amor de Deus, em segundo lugar, a partir do que Deus fez em prol de vocês. E diz o verso 32, que Deus não poupou o seu próprio Filho por amor aos santos, aos seus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não há prova de amor maior do que esta. Deus entregou o seu bem mais precioso, o seu bem mais excelente, por amor aos seus. Então não há razão, diz Paulo nas entrelinhas, de vocês questionarem o amor de Deus, em função de vocês estarem vivendo momentos difíceis na vida, tribulações, provações. A maior prova de que Deus ama vocês, de que Deus está com vocês, de que Deus é por vocês, foi dada por Deus, quando Deus expôs Jesus à morte. O verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Duas coisas nós podemos destacar
aqui com relação ao verso 32. A primeira coisa é que Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é o penhor do amor solícito de Deus por nós. É a garantia do amor solícito por nós. É a garantia, é o penhor de que Deus nos ama, de que Deus ama os seus. Portanto, não há motivos para questionarmos o cuidado, a sustentação, a manutenção, em outras palavras, o amor de Deus por nós. Paulo está dizendo, Cristo é a prova cabal, inquestionável, de que Deus ama os seus, que o apóstolo Paulo vai chamar, no verso 33, de eleitos, ou santos, ou salvos de Deus. Segunda coisa, nós podemos destacar com relação ao verso 32, é que Cristo foi enviado para que não vivêssemos privados dos tesouros celestiais, da manutenção divina em meio às provações. Notem que o final do verso 32 diz o seguinte: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Primeiramente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus nos ama porque Deus entregou Jesus em nosso favor. Deus não poupou Jesus, Deus Pai, não poupou Jesus, o seu bem mais precioso, com a finalidade de resgatar-nos, ou seja, em nosso favor. Então, Jesus é o penhor do amor solícito de Deus para conosco. E em segundo lugar, Jesus foi enviado para que não vivêssemos privados dos tesouros celestiais, da manutenção divina em meio às provações, é o que diz a parte final do verso 32. Então Jesus é a prova de que Deus não nos privará das bênçãos que nos manterá firmes na fé em Jesus ante as tribulações. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura não nos manterá? Porventura não cuidará de nós? Porventura não nos sustentará? Porventura não segurar na nossa mão, com a finalidade de passar conosco em meio aos existenciais? Deus passa conosco, Cristo é a garantia disto, quando estamos caminhando no vale da sombra da morte. Deus nos mantém nas provações, nos sustenta nas provações, porque Deus nos ama. E Paulo está dizendo, a maior prova deste amor se restringe no ato de Deus ter exposto Jesus à morte em nosso favor. Mas em terceiro lugar, nós podemos, segundo o apóstolo Paulo, entender que Deus nos sustenta, Deus nos mantém nas provações, por causa da generosidade paternal de Deus para conosco. É o que diz o verso 33, que diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os que são de Deus? Contra os que têm Deus por Pai, contra os que são de Deus, que são abraçados pela generosidade paternal de Deus. Paulo quer mostrar que os crentes não mais estão sob o risco de sofrer condenação, porque Cristo, ao expiar os seus pecados, antecipou o julgamento divino. Deus entregou a morte a fim de justificar os seus eleitos, os seus santos. Deus se tornou propício, favorável a nós, em Cristo. Fomos absolvidos da sentença divina. Paulo está dizendo o seguinte: Deus nos sustenta, Deus nos mantém, Deus nos ama. Prova disto é que em Cristo Deus nos justificou. Em Cristo Deus se tornou propício a nós.
O que isso significa? Significa que em Cristo Deus se tornou favorável a nós. Que Deus em Cristo, Deus Pai em Cristo passou a defender-nos, a ir em nosso favor, se tornou propício, favorável, ouvidos abertos às nossas petições, relacionamento aberto, porque fomos absolvidos. A ideia aí de Deus quem justifica é exatamente esta. Fomos absolvidos. Paulo aqui, em função do contexto, quer comunicar-nos o seguinte: Deus nos tornou favorável, Deus se tornou favorável, melhor dizendo, a nós. Portanto, esta é a maior prova de que Deus nos ama, de que Deus está agindo em nosso favor, apesar das dificuldades. Deus nos absolveu, Deus nos justificou, Deus se tornou em Cristo favorável a nós. De inimigos a amigos em Cristo, de pessoas, ou ante a indagação, melhor dizendo, do verso 33, quais são os desdobramentos deste? É o que destaca o verso 33. Quem tentará acusação contra nós? Todos que se insurgirem contra nós, apresentando uma condenação, aliás, uma acusação, não terão êxito diante de Deus. É o primeiro desdobramento. Vocês sabem que a lei nos acusa em função de nós não termos condições de cumprirmos a. Vocês sabem que Satanás, segundo Apocalipse capítulo 12, é promotor, é acusador, ocupa espiritualmente o papel da promotoria, de quem acusa. O primeiro desdobramento, diz o apóstolo Paulo, aqui no verso 33, deste ato de Deus nos justificar em Cristo, de Deus nos absolver em Cristo, é nos fazer totalmente incapazes de sermos acusados e de que essa acusação tenha êxito contra nós no tribunal de Deus. Segundo o desdobramento, nenhuma condenação prevalecerá, já que a lei foi satisfeita e a dívida foi quitada. É o que diz o verso 34. O verso 33 tem a ver com acusação. Todo documento que entrar, todo BO, todo boletim de ocorrência, aceito pelo promotor e encaminhado ao judiciário, a Deus, vindo do diabo, vindo de quem quer que seja, não terá êxito. Não terá êxito, porque a dívida foi paga. E toda condenação, em função da nossa incompetência de cumprirmos a lei, também não terá êxito. Porque Cristo cumpriu isto é, a lei em nosso lugar. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Qualquer um que quiser condenar-nos terá que matar o escrito de dívida que era contra nós, advindo das exigências da lei, por conta da nossa falta de capacidade de cumprirmos a lei. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo se entregou na cruz e morreu em nosso favor. Cristo pagou a dívida. E se tornou, por conta disto, é o que significa quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercessor e advogado nosso.
Intercessor não significa que Cristo tem que se humilhar diante de Deus, se curvar diante de Deus em nosso favor. Não é este o significado de intercessor aqui. O significado é que em função do que Cristo fez por nós, estando Cristo à direita de Deus Pai, Cristo conquistou o direito legal de pedir ao Pai, por exemplo, que o mesmo nos escute, haja em nosso favor. Aqui não é Cristo tentando convencer o Pai. O significado aqui de intercessor é Cristo por ter feito o que fez por nós, ante ao Pai, ter o direito de em nosso favor interceder perante o Pai. Advogado não significa que Cristo fica o tempo todo promovendo teses e mais teses, recursos e mais recursos diante de Deus, com a finalidade de nos defender. Não. Advogado aqui significa que Cristo, por ter feito o que fez por nós, morrido e ressuscitado, morrido em nosso favor, Cristo se tornou o nosso advogado, porque a dívida foi paga, a dívida foi quitada, a justiça foi saciada, a ira de Deus em Cristo foi aplacada. Intercessor e advogado, em função do que Cristo fez por nós, em função dos benefícios oriundos da cruz de Cristo. A cena é mais ou menos o que João viu, como descreve Apocalipse capítulo 5. Jesus no céu, um livro sendo aberto, um livro diante da comitiva celestial, e o anjo em prantos, porque não via até então ninguém que era digno de abrir o livro. E de repente o Cordeiro de Deus surge na cena e diz: eu sou digno de abrir o livro, porque eu morri, eu ressuscitei, eu paguei a dívida, eu conquistei, eu na cruz conquistei o direito de abrir o livro da história, de interceder, de advogar em favor dos santos de Deus. Deus não nos poupa das provações, Deus nos sustenta nas provações. Em quarto e último lugar, porque um dia Deus nos envolveu com seu amor, e isso significa que Deus não deixará de cuidar de nós. Os versos de 35 a 39 ressaltam exatamente isto. Deus não abrirá mão de nós, porque um dia em Cristo Deus nos amou. Porque um dia em Cristo Deus nos acolheu. Porque um dia em Cristo Deus nos abraçou. Porque em Cristo um dia Deus se tornou favorável a nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer dos versos de 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Você, sendo salva, não será arrebatada das mãos de Jesus, porque um dia Deus em Jesus te amou. Você se tornou mais que vencedor em Jesus. O mérito, portanto, não está em você.
O mérito está em quem morreu por você. O mérito está em quem se doou, se entregou por você. Por amor ao que Cristo fez por nós. Amor incondicional. Nada, absolutamente nada que vier a cruzar o nosso caminho há de nos separar do amor de Deus. Há de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Notem que o apóstolo Paulo usa aí o que nós chamamos de hipérbole. É uma figura de linguagem. São argumentos exagerados. Ele está dizendo o seguinte: nem anjo, nem principado, nem potestade, em outras palavras, nada, absolutamente nada, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o inimigo, por mais forte que seja o inimigo, por maior que seja a empreitada, por mais difícil que venha a ser a sua vida, nada absolutamente será capaz de afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, principados, nada, absolutamente nada. Em síntese, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: a maior prova de que Deus ama vocês é que ante as dificuldades, que humanamente são insuportáveis, difíceis de serem suportadas, ante as torturas, ante a fome, ante as perseguições, vocês continuam firmes. Vocês continuam firmes em Jesus. Isto não é porque vocês são fortes. Isso não é porque vocês são capazes. É porque Deus preserva vocês. Este é um dos 5 pontos, dos chamados 5 pontos do calvinismo. O último ponto, perseverança dos santos, que eu costumo chamar de preservação dos santos. Sabe por que você nunca vai ser afastado de Jesus ou afastada de Jesus? Não é porque você é forte. Não é porque você recebeu um superpoder no ato da sua regeneração, se tornando forte a partir de você. É porque Deus em Cristo te preserva, te mantém firme. Notem que tudo tem a ver com Deus. É Deus que nos regenera, é Deus que nos justifica, e é Deus que nos mantém de pé no caminho da salvação. Nada é sobre nós. Nada é sobre nós. Tudo é sobre Cristo. Todo mérito, toda honra, toda glória deve ser dada a Cristo. Eu concluo chamando a atenção de vocês para o verso 39, que diz o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Pai, a fonte de amor que flui de Cristo, é isto que o apóstolo Paulo está dizendo. No Pai, há uma fonte de amor que flui de Cristo, abraçando vocês. Esta é a razão da sustentação, da manutenção de vocês. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cabe a nós, unicamente, no que diz respeito à nossa vida com Deus, exaltarmos a Deus todos os dias. Pela razão de Deus ter evidenciado o quanto nos ama, quando mesmo entregou o seu maior tesouro, o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, isto é, Jesus, em meu favor, em seu favor. Deus amado,
Eu sei que muitas vezes nós questionamos o seu amor, nós questionamos o seu cuidado sobre nós. Precisamente quando somos apanhados por momentos difíceis, por tribulações na vida. Mas ainda bem que temos a palavra do Senhor para nos orientar, para nos comunicar que o amor do Senhor, revelado em Cristo para conosco, não é sinônimo de isenção de dificuldades, mas sinônimo de manutenção nas dificuldades. O fato do Senhor nos amar não significa que nós não vamos passar por dificuldades na vida, significa que o Senhor há de nos manter firmes, apesar das tribulações, apesar das dificuldades. Assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nenhuma dificuldade que vier a surgir em nossa caminhada será capaz de nos afastar do amor do Senhor. Bendito, enaltecido seja o nome de Jesus, porque em Cristo o Senhor mostrou para nós o quanto o Senhor nos ama. Louvado seja o Senhor. Assim, nos colocamos diante do Senhor. Amém, amém.